sabe assim, você tem valor. Você é precioso, você é preciosa, você tem muito valor. Saiba que você é único, você é única. De um Criador, mas uma pessoa diferente da outra. Porque você é especial. Se encha disso agora. Porque às vezes a gente vem durante o dia com tanta coisa na nossa cabeça, com tanta compromisso, e horário daquilo, e horário disso, e horário para sair, horário para chegar, para quem tem seus filhos, pega menino e busca menino e dá comida e volta e trabalha. E às vezes o dia fica tão afadigado que quando a gente chega aqui, a gente ainda está no ritmo, né, do dia, a gente ainda está correndo, a gente ainda está com os pensamentos acelerados, mas fala assim, desacelera pensamento. Porque é sempre oportunidade única quando estamos na casa do Senhor. E nós temos que ficar muito ligadinhos quando a gente está na casa do Senhor, porque o Espírito Santo dá algo para quem está aqui na frente. E às vezes a gente está tão assim acelerado com os pensamentos que a gente não consegue alcançar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar para nós. Não podemos perder oportunidade nenhuma. Então já respira, né? Fala, agora eu só quero ouvir o Espírito Santo e a voz do meu Pai, independente de quem está aqui, de quem você está visualizando. Fique atento. Há palavras que quem ministra sabe que são diferentes, e elas vêm diferente para a gente. De forma que, às vezes, quando a gente vai subir aqui, a gente está tremendo, como hoje. Então, não perca a oportunidade, não de ouvir a Bruna, mas de ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem certeza disso, que Deus quer falar com você hoje? Sempre vale a pena, né? Vencer todos os obstáculos para estar aqui. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um texto conhecido por muitos. Lá no finalzinho do Novo Testamento, para quem tiver mais dificuldade. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra fala bem assim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nessa hora nós oramos ao Senhor. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui, pelos nossos passos para a Tua casa, por termos vencido, e o Senhor ter vencido por nós todas as barreiras que precisávamos, seja de enfermidade, de problemas no trabalho, familiar, qualquer tipo de dificuldade. Te agradecemos, Senhor, por chegarmos aqui. E te louvamos, ó Deus, por este Deus tão amoroso, tão maravilhoso ao qual servimos. E nessa hora nos colocamos à disposição, Espírito Santo, para que sejamos ministrados através da Tua palavra. Tira os tampões dos ouvidos, Senhor, e toda a resistência que muitas vezes há em nós. Mas, Espírito Santo, tens liberdade aqui nesta noite. E tens liberdade dentro de mim. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. O tema da mensagem hoje é Homens Moldáveis. Minha garganta não está legal, tem que ficar bebendo um pouquinho de água para prosseguir. Homens moldáveis, que se pode moldar, que se pode colocar numa forma, que se pode transformar. Quando você pensa em algo que se pode moldar, que você pode manusear, que você pode mexer, fazer diferente.
E nós lemos que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu acho esse versículo um versículo tão forte, porque se você falar bem assim, já estou crucificado com Cristo. Às vezes nós lemos o versículo achando bonito, né? Sem entender. Já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em nós e nós estarmos crucificados, há tantos processos para serem que nós devemos passar. E há tantas coisas que devem ser transformadas dentro de nós, de dentro para fora. No interno, no externo, na nossa mente, nos emocionais. E nós hoje falamos para os outros assim, você tem valor, você é especial, você é uma peça única. E a gente pegar para o lado de uma peça, vinda de um artesão ou de um artista, aquelas que são feitas à mão têm muito valor. Você pega, vamos colocar assim, um tecido pintado à mão é diferente de um tecido pintado com molde. O acabamento é diferente. Se você pega uma peça, um vaso, uma peça de madeira, né? Eu que já fiz biscuit, como que você faz aquilo ali? É uma frutinha, você tenta replicar, algum bichinho. Então, é feito com as suas mãos, deu trabalho, tem que ter mais valor. Nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Então, por isso temos valor. O carinho colocado na peça, o amor, a história que tem com aquela peça. Somos uma peça trabalhada à mão. Pensa o tempo para você ser criado, para Deus te criar, te formar, tudo tão perfeito. É uma história de amor, de perfeição. E hoje o primeiro tópico é como fui criado. E você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Às vezes a gente fala, né? Vim do pó, mas não procura, às vezes também ler realmente na palavra, onde está escrito, né? E Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como o homem foi formado? Do pó. Como que do pó veio algo tão lindo e complexo como somos nós, seres humanos? E tão perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Quanto valor temos. E por amor às nossas vidas, Deus entregou o seu Filho único, Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. É um valor que não tem como mensurar em dinheiro, né? Tão precioso que é a minha vida e a sua vida. E Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que Deus é o nosso artesão. Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ele nos criou à sua imagem e nos abençoou. Então vira para o seu irmão e fala bem assim: você é abençoado. Porque a palavra fala que Deus criou e abençoou. Então você é abençoado, você é abençoada. Toma posse disso para a sua vida. Mas você é isso, às vezes nos dão nomes, né? Mas na palavra, eu não sou isso, eu sou abençoada. Porque Deus fez isso, me criou. E a partir do momento que Ele me criou, Ele me abençoou. Então somos abençoados, somos preciosos, somos peça rara e única e de grande valor. Mas tem várias formas, né? Da matéria. Você é massa, eu quero que você preste atenção nisso. Você é uma massa moldável,
Você é uma madeira a ser trabalhada ou você já é um vaso que está pronto? Me acompanha que você vai entender. São matérias diferentes, mas são formas diferentes de se trabalhar. Não importa qual é a forma, se você é massa, madeira ou se você já é o vaso. Porque só há um que pode te moldar, e é o artesão chamado Jesus Cristo. Só que, para alcançar essa palavra, esse versículo-chave que lemos, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e já estou crucificado com Ele, não pode haver resistência. Tem que se deixar ser moldado. Jesus em mim tem que ser uma peça com melhor acabamento, tem que ser perfeito. Tem que ser algo lindo e com presença. Qual ferramenta eu estou precisando ser trabalhada em mim? Se eu for massa, eu estou molinha, eu tenho pouca resistência, fácil de moldar, fácil de modelar. Às vezes a pessoa vai precisar de uma espátula, mas alguma coisa mais tranquila, sem muitas ferramentas para se modelar, aquela massa tão molinha e se encaixa em qualquer molde. E dá para fazer aquilo que você quiser de forma mais fácil. Mas quando você vai para a madeira, ela é mais resistente. Precisa lixar, cortar, tirar arestas, dá mais trabalho. Precisa de serra, de broca, de formão, de fita. Massa, madeira ou um vaso. Já está feito, né? Já está ali durinho, feito a peça ali. Já tem uma forma, um formato. Já tem ali uma história. Só que como que se faz para transformar? A madeira você vai lixar, você vai cortar, você vai reformar com essas ferramentas. A massa você vai modelar com as mãos. Mas o vaso tem que quebrar para poder ser refeito, porque já está rígido. E às vezes não é mais aquela massa molinha, nem aquela madeira. E às vezes tomou uma forma que não foi a forma que as mãos do artesão, que é Jesus, queria para essa peça. Você é massa, madeira ou vaso? O Espírito Santo quer saber nesta noite qual a ferramenta que estamos precisando ser usada em nós. Você não precisa falar para mim, nem precisa falar para quem está ao seu lado, mas você fala para Ele. Porque estar na casa do Senhor tem um objetivo. E a palavra dele nunca pode voltar vazia. Você é massa, madeira ou é vaso? Como está a sua resistência espiritual? Você está se deixando ser moldado com facilidade? Você está tendo que passar pela lixa e pelo corte? Ou você fala assim, eu preciso ser quebrado e ser refeito. Mas o importante é que há oportunidade ainda. Há tempo. Hoje é dia dessa oportunidade. Hoje é o tempo de transformação. De você ser moldado por alguém que é perfeito e que te ama e que quer ter uma história com você. Que é Jesus. E em Atos 9,
A gente vai falar sobre a conversão de Paulo, porque a nossa caminhada é uma caminhada de ser moldado a todo tempo. O período que estamos aqui vivendo, como filhos de Deus, é um período de transformação. É um período mesmo de estar na forma que é o Senhor Jesus, de nos encaixar naquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. Então, nós precisamos das experiências, nós precisamos das provações. É necessário, porque elas nos moldam, elas nos aproximam de dobrar mais os nossos joelhos, muitas vezes, de orar mais, de nos consagrar mais. Então, lá em Atos 9, a gente vai falar, ler só o primeiro versículo, mas é sobre a conversão de Paulo. De perseguidor se tornou um perseguido. Mas pregador da palavra e um homem usado por Deus, né? Aqui ainda fala com ele com o nome de Saulo, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aí mais à frente vai falar do encontro dele, né? Onde ele é chamado. Mas o que eu quero falar com a história de Paulo é que ele foi um homem que viveu essa caminhada de transformação. Se deixou ser moldado, se deixou ser trabalhado nas lutas, nas provações, nos aprendizados com a palavra, com aqueles que já serviam ao Senhor antes. Então, no discipulado, em ouvir a palavra, as experiências, nas perseguições, nas provações, sendo moldado a todo tempo. Então, é um personagem bíblico que a gente está citando como exemplos, mas há vários, né, que também foram moldados e também foram transformados. Porque para viver com Cristo, para dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, não tem como ter resistência. No trabalhar do Espírito Santo, na palavra, no que temos aprendido, temos que estar de coração aberto, de ouvidos atentos, pensamento para o alto. E ficar atentos, para que não venhamos perder nada e podermos ser assim, ter realmente Cristo na minha vida. Ter essa imagem, semelhança e fazer a diferença aonde eu chegar e onde eu estiver. Porque eu sou essa peça tão preciosa e única feita pelo meu Pai. A experiência nos molda, nos aproxima de Jesus. As provações nos mostram quem é o Deus que servimos. A palavra nos molda todos os dias, por isso é necessário lermos todos os dias a palavra de Deus. Ser ovelha, ter um pastor, viver em comunhão. Tudo isso é o trabalhar. Tudo isso é a lixa que você precisa. Tudo isso é uma espátula que você precisa. Tudo isso, às vezes, vai ser um quebrar para ser refeito. Então, por isso a importância de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de termos um pastor, de vivermos as nossas experiências com o Espírito Santo, de termos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Estou passando por isso, por que estou passando? Qual é o aprendizado? Como que isso vai me trazer amadurecimento? Somos espirituais. A correção, o amor. Tudo isso são formas de sermos trabalhados como filhos de Deus. E o próximo tópico e o último, sou filho de Deus. Somos todos diferentes, mas criação e criaturas de um único artesão. Você vai abrir a sua Bíblia em João 1:12.
Você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, mas tem uma coisinha que precisa acontecer nas nossas vidas, além de ser moldados, nós precisamos, além de não ter resistência, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ah, mas eu sou filho de Deus. É o que eu falei logo no começo. É a gente pegar os versículos bonitos. E às vezes a gente coloca em algum lugar, na nossa casa, faz quadrinho, né, põe de decoração. Mas o que é aquele versículo? Mas a todos quanto o receberam, tem que receber. Você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já falou assim, Senhor Jesus, eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Toma conta de todo o meu ser, de toda a minha vida, os meus pensamentos, entendimentos, ações. E deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Você crê que há poder no nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus. E é nesse poder do nome de Jesus que você hoje vai se deixar ser trabalhado a partir de hoje, moldado, transformado. Será que Jesus quer a Bruna do jeito que a Bruna está? São reflexões que temos que fazer todos os dias. Quais têm sido as minhas ações? O que eu tenho feito nessa terra? Se Jesus me chamar hoje, eu vou ser um varão aprovado? São coisas que nós temos que nos perguntar. Jesus está em mim? Espírito Santo, em nenhum momento o Senhor tem tido vergonha de mim? Porque eu também sou templo e do Espírito Santo. E não tem como a gente falar assim, aqui o Espírito Santo habita em mim aqui, no templo. Pisei na rua. Não, agora, aqui nesse outro lugar, não. Ele tem que estar em mim todo o tempo. Jesus tem que ser o nosso Salvador. E o Espírito Santo tem que estar conosco. E nós, aonde estivermos, temos que ser essas peças trabalhadas por Jesus. Porque nós temos que ser diferentes. Não porque nós falamos, eu sou membro da Igreja Batista Vitória. Não. Temos que ter algo diferente em nós. Se você vai em um lugar ver uma exposição, você olha e fala, nossa, que peça linda. Se você gosta, você pensa, como deve ter sido a hora que a pessoa foi pintar esse quadro, trabalhar essa peça, né? Como que essa escultura, como deve ter sido, o que gastou, quanto tempo, qual a história que tem. Chama atenção. Mas nós não chamamos atenção por coisas que fazemos, muitas vezes não. Porque o Espírito Santo está em nós, há um brilho diferente. Porque eu tenho valor num mundo onde as pessoas não têm mais valor. Eu sou abençoada. Eu sou diferente porque eu não sou daqui. Então temos que ser moldados por Cristo. Ser filho, receber Jesus, se entregar nas mãos e aos cuidados de quem pode nos moldar. Você tem se entregado para ser moldado? Fala assim, ai. A gente fala com dor. Porque dói. Quando você toma essa decisão de ser moldado, de ser trabalhado,
de ser transformado, de falar, já estou crucificado, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem que ter renúncia. Então não é assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, estou aqui nas mãos do Pai, sendo trabalhada, moldada, transformada. Você pode estar com um sorriso, mas Ele te mói. Mas é bom. Sabe por que é bom? Qualquer processo terá uma dor, mas o resultado sempre será lindo, pois serão as mãos de Jesus. Então você é lindo e você é linda. Você é precioso e você é preciosa. Mas a perguntinha que nós vamos encerrar essa mensagem é: você precisa ser modelado, você é massinha? Você precisa ser lixado ou você precisa ser quebrado? É você e o Espírito Santo. Mas hoje é aberta a oportunidade para que isso aconteça na sua vida no dia de hoje. Nessa quarta-feira no Conexão. Vai doer, mas o processo vai te deixar mais lindo e mais linda. E mais valor diante de Deus no que Ele vai usar a sua vida. Às vezes a gente se pergunta, por que eu não sou usado nisso? Ou por que eu quero aquilo? Precisa ser moldado. Precisa ter Jesus intensamente. Precisa passar pela dor da quebra, ou da lixa, ou das mãos em modelar. Pode ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. Se você desejar